que assim diz. Meus irmãos, sem demora, vamos abrir o livro do tema, que é Atos, capítulo 2, leremos do versículo 42 ao 47. Depois eu estendo os meus agradecimentos, para que os irmãos tenham o conforto de ouvir a palavra sentados. Todos encontraram um amém? Amém. Vamos lá, meus irmãos, então, Atos de capítulo número 2, versículo 42 ao 47. A palavra do Senhor diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podem se sentar, irmãos. Quero agradecer ao Senhor Jesus a primeira oportunidade, a segunda oportunidade, na verdade, de pregar. É uma oportunidade como nenhuma outra. Uma coisa é a gente tocar um instrumento, o que também a gente tem que fazer com muito zelo pela casa do Senhor, mas a palavra do Senhor ela é delicada. Aqui nós temos um poder muito grande para trazer vida, e dependendo do manuseio dela também um poder muito grande para distorcer uma verdade e afastar pessoas de Jesus. Então eu tenho um profundo medo de pregar a palavra de fato, porque eu não quero ser um empecilho para a obra do Senhor. Mas quero agradecer também às regentes, os líderes, aos ministros que estão aqui, ao pastor da igreja também, aos demais irmãos, a todos nós que estamos aqui, com o intuito de ouvir a palavra do Senhor e sermos renovados por ela. Irmãos, o tema dessa pregação, eu preciso de um tema para continuar. O tema é seguindo o modelo da igreja primitiva. Por que esse tema é trazido de fato neste dia de hoje ou nesta noite? Durante um tempo até aqui, o Senhor Jesus tem me incomodado no meu coração, observando não somente os feitos das igrejas externas, mas também eu como igreja. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vemos que a igreja na Bíblia, ela de fato ela é poderosa, ela de fato ela é influente, é uma igreja com zelo, é uma igreja com poder, é uma igreja com firmeza. E muitas das vezes eu me pergunto se eu estou sendo esse tipo de igreja, independente do tempo que se passe. Nós vemos um tempo aqui no início da igreja. A propósito, esse livro ele foi escolhido justamente porque Atos, o livro de Atos, ele registra o início, o desenvolvimento e também o que a igreja há de fazer e é necessário ser feito para a obra do Senhor ser concluída, para que almas sejam salvas e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nessa leitura de Atos 2, no capítulo 2, versículo 42 ao 47, a gente tem por subtema as primeiras conversões. Não poderia ser outro versículo, de fato, justamente porque relata o início da igreja. O livro de Atos, então, ele descreve os primórdios da igreja, após o ministério e o sacrifício do Senhor Jesus, descrito nos evangelhos, e sua ascensão aos céus, quando os apóstolos, segundo as ordens do Senhor Jesus, de permanecer em Jerusalém, foram cheios do poder do Espírito Santo. Partindo daí, nós temos o primeiro feito de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma pregação com poder, autoridade e ousadia. Nós podemos ver isso no discurso de Pedro, no próprio capítulo 2, do versículo 14 ao 36, ou seja, o trecho inteiro, onde na sequência da narrativa do versículo 3, o apóstolo Pedro ele se coloca de pé com os 11, após receber do alto o poder do Espírito Santo, após receber no período de Pentecostes, e declara a todos naquele lugar acerca do Evangelho, a saber, a revelação do reino de Deus através do próprio Deus e também do Filho, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ao término do discurso,
O versículo 37 em diante, ele revela as primeiras conversões e então a estruturação da igreja, que foi o que nós acabamos de ler de fato, do 42, na verdade, ao 47. Uma igreja que já tinha então os sinais da revelação do Espírito Santo, os sinais que haviam de ter, que nós também hoje precisamos ter, e nós vamos precisar continuamente ser renovados. As novas igrejas precisam também manifestar estes sinais para que nós não percamos a nossa identidade. Essa é uma parte muito importante de ser pregada. Eu não sou nenhum teólogo, irmãos, queria ter tanto conhecimento para trazer uma pregação mais concisa. Mas eu vou trazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele colocou no meu coração, me ajudou, me ensinou e ministrou para que eu preparasse e trouxesse, mesmo que aparentemente um pouco superficial. Mas vamos lá. Então, no término desse discurso de Pedro, eu vou abrir um parênteses aqui, como eu já disse, não apenas no primeiro momento, não apenas no início, aqui como é descrito, nós precisamos então demonstrar de fato durante todo o período da igreja até o findar dos tempos, todas essas características que nós vamos rever aqui, porque eu creio que a igreja já está ciente de fato, muito mais do que eu, de como a igreja deve se portar. Nós podemos pontuar então 3 fatos que compunham a igreja desde o início e que precisa rechearmos ainda hoje. O primeiro fato é a poderosa e irrevogável presença do condutor, consolador, mestre e poderoso Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que se houve a ministração e a demonstração de poder. Foi através do Espírito Santo aonde a igreja ela pôde adquirir uma autoridade que nós não podemos de maneira alguma sem ele. Nós podemos até influenciar com o uso de palavras, mas Paulo mesmo diz que a pregação do Evangelho não consiste em sabedoria humana, mas em pregação com demonstração de poder. Também nós podemos notar que no princípio da igreja havia-se, através do ministério do Espírito Santo, a ousadia, o conhecimento, a perseverança, a constância e a consistência em Cristo, na igreja e como igreja. A igreja ela não se distanciava do propósito que é o único que nós temos, no qual nós podemos imaginar como nós temos um objetivo principal, que é o Senhor Jesus, e de lá descendem, do Senhor Jesus descendem outros subtópicos. Nós precisamos então ter os nossos olhos fitos no alvo que é Cristo. A partir daí nós vamos desenvolver a nossa identidade, o nosso caráter, seremos também recheados, seremos também feitos servos do Senhor da maneira que lhe agrada. O segundo tópico que nós podemos experimentar, nós podemos enxergar na igreja são as novas conversões. De imediato nós tínhamos ali, a partir do descer do Espírito Santo, o arrependimento de pecados. Nós tínhamos uma notável vida verdadeira entre os irmãos, uma transformação de caráter que é exclusivamente importante na igreja, e a vida no Espírito. A gente pode, por exemplo, pontuar também a comunhão e os frutos espirituais que a igreja ela obtinha. Em terceiro, mas não mais importante, a expressão do reino de Deus. Nós tínhamos também a pregação do Evangelho, a operação de sinais e maravilhas. Uma coisa muito poderosa, o triunfo contra as obras das trevas, que na atualidade a maioria das igrejas parece esquecer muitas das vezes nós mesmos. Nós podemos pontuar também que houveram vidas transformadas, enfermidades curadas, expulsão de demônios, e a parte mais importante da igreja não é simplesmente também ministrar esses dons, mas a mais importante, a mais difícil e o maior milagre é nós temos uma vida íntegra em Cristo, por Cristo e para Cristo. Jesus mesmo na sua palavra, ele diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no seu nome, nós pregamos no seu nome, nós fizemos maravilhas em seu nome. E o Senhor Jesus vai dizer que não nos conhece. Então não significa que ao apresentarmos obras estupendas, nós somos servos do Senhor necessariamente. Muitas das vezes é mais servo do Senhor aquele que anda em retidão e não demonstra coisas visíveis, mas ele serve o Senhor no seu íntimo. E essa é a parte mais importante da igreja. Nós não podemos descartar que precisamos sim ver uma vida com sinais, com exposição de milagres, sim, para que através da administração do poder as pessoas possam entender que a igreja ela é não só parte, mas ela é do reino de Deus.
Então, nós podemos também pontuar uma coisa muito importante, e essa daqui, ela é um detalhe muito crucial, é a influência da igreja. Abrindo mais um parênteses, a igreja primitiva, ela tinha aquilo que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que nós sabemos que está escrito para que nós busquemos o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. A partir dessa priorização, ou seja, uma vida para e pelo reino de Deus, as demais coisas seriam acrescentadas. Essas demais coisas, irmãos, podem sim ser de fato bens materiais, para que o Senhor Jesus, no contexto daquela pregação, ele estava falando para que nós não sejamos solícitos com aquilo que nós havemos de comer ou de beber. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus para que Ele possa prover a nossa vida, mas não para por aí. Nós temos que lembrar que Jesus também, na verdade, a princípio e em primeiro lugar, é o Messias espiritual, o nosso Salvador. Então ele veio falar de coisas prioritariamente espirituais. Se o Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos priorizar o reino dos céus para que as demais coisas seriam acrescentadas, essas demais coisas que fossem acrescentadas, obviamente, elas precisam ser interligadas com a obra do Senhor aqui na terra. Então a gente pode pontuar duas partes importantíssimas que muitas das vezes nós esquecemos que a igreja também tem que atuar. Podemos começar então com o impacto social da igreja. A igreja, ela exemplificava ou dava exemplo de uma vida ética e moral que descende ou provém da palavra de Deus. Eu tenho uma profunda paixão ou um profundo amor por parte da filosofia. E tem um pregador que eu acompanho que ele participa de debates, mas não para se mostrar. Ele tira dúvidas das pessoas que não conhecem o Evangelho. Ou seja, ele traz o Evangelho para um âmbito muito mais, como posso dizer, mais acessível. Às vezes, na nossa mente, a gente encara a igreja como um ambiente recluso, em que nós habitamos aqui dentro, e lá fora nós tratamos a nossa fé como uma religião, e de fato nós não deixamos que isso se torne acessível para as pessoas lá fora. Muitas das vezes a gente não tem a coragem, e eu falo por mim mesmo, irmão, essa pregação, na verdade, ela não é só para a igreja, é primeiro, como diz o pastor, nos tabefes em mim. E é muito difícil sim pregar o Evangelho, mas nós precisamos nos esforçar. E eu coloco isso em primeiro lugar, para que levemos a salvação para as pessoas. Nós estivemos no lugar delas, perdidos. Nós somos salvos pelo poder do Senhor. Não é justo que nós guardemos essa salvação, essa mensagem gloriosa que nos foi passada no momento da nossa vida e acabemos por resistir e não entregar essa mensagem gloriosa que nós precisamos entregar para as pessoas. Mas, a saber do impacto social que a igreja traz, é a maneira como ela se relacionava com os demais componentes da sociedade. Ela era uma igreja da qual nós precisamos também voltar a ser, se já não somos. De fato, precisamos sempre ter uma examinação constante. Mas era uma igreja em que nas suas interações sociais ela não revogava a sua identidade. Quem gostaria de andar com a igreja, que se convertesse, que cresce na palavra do Senhor Jesus para a salvação. Quem não gostasse de andar com a igreja ela não se rendia de fato. Ela não entregava a sua personalidade, ela não se desfazia dos seus valores e das suas crenças para que ela pudesse se tornar mais influente de maneira nenhuma. O grande segredo, o primeiro cerne é o Espírito Santo. Isso não pode faltar de maneira alguma. Sem Ele nós não podemos fazer o que fazemos, nós não podemos fazer o que precisamos fazer. Na verdade, nós nem estaríamos aqui reconhecendo que somos tão falhos e indignos da presença dEle. E como igreja, nós precisamos ter esse impacto social também. Não estou falando de nós nos entregarmos com o mundo e sermos como o mundo, mas nós assumindo a nossa identidade, sem que nós precisemos nos manchar com o mundo, com o pecado que outrora nós éramos mergulhados. Nós precisamos então ter um impacto social de trazer o Evangelho e o Evangelho transformar vidas lá fora. O Evangelho transformar vidas através, como já dito aqui, com a cura de enfermidades, com a expulsão de demônios, mas eu até grifei aqui a parte da vida íntegra, porque nós sofremos já durante muito tempo com uma visão de uma igreja em que nós entramos e procuramos a cura para a nossa enfermidade, nós procuramos um milagre para que venha nos satisfazer. Nós entramos na casa do Senhor para procurar aquilo que o Senhor possa nos entregar, que nos traga satisfação.
Mas muitas das vezes nós esquecemos que, vou colocar de forma bem rasgada, como diz a Camila Barros, nós somos miseráveis, irmãos. É necessário a gente pontuar isso, porque apesar de a gente estar, graças a Deus, bem vestidos, estarmos bem alimentados, todos temos condições financeiras porque o Senhor nos permitiu, nós não podemos esquecer o porquê que nós estamos aqui, que é viver o Evangelho da Verdade. A segunda parte, então, é o impacto civil. A sociedade era transformada pelo poder de Deus, manifesto na igreja santa e fiel. Havia-se o compartilhamento de bens para uma vida focada no Espírito. Nós vimos aqui no versículo, então, no capítulo 4, no versículo 32 e 35 de Atos, o que diz o seguinte: não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam um preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. A igreja, ela não se importava com a aquisição, com a autopromoção, ela se importava unicamente com a obra do Senhor, custe o que custar. Então os seus bens ele já não tomava simplesmente para si e para a fim de se enriquecer, para a fim de crescer, além muito mais do que o dos outros irmãos, mas havia um compartilhamento de bens não só para a sobrevivência, mas para que também a igreja pudesse focar naquilo que era mais importante, que é a presença e a palavra de Deus. Tendo dito isso, nessa pequena introdução, nós vimos então que a igreja ela apresentava muitas características que hoje, sem muito precisar pensar, só passarmos pela frente de muitas igrejas, nós precisamos examinar a nossa também, para saber se nós estamos fazendo o mesmo. Mas nós vemos hoje uma deficiência muito grande na igreja, que é a perca de identidade. Nós vemos igrejas então que querem se adaptar a muitas coisas, mas não querem ter essas características que nós precisamos pontuar para nós mesmos também. O Espírito Santo, precisamos sim ter novas conversões no nosso meio e precisamos sim sermos capacitados pelo poder do próprio Espírito para que nós possamos expressar e revelar a vontade do Senhor aqui na terra, ou seja, a expressão do reino de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seguindo, irmãos, a igreja, então, independente do tempo e da história, ela tem que apresentar as mesmas características do seu começo. Existe uma frase também para a igreja reformada, a qual nós descendemos desta, nós somos também uma igreja reformada, a igreja protestante, que diz o seguinte: a igreja reformada sempre em reforma está. Nós não podemos nunca nos darmos por satisfeitos em estarmos na casa do Senhor. A palavra suficiência ela não pode de maneira alguma permanecer no nosso meio. Por que, irmão Nicolas, a palavra suficiência não pode permanecer no nosso meio? Porque quando a gente pensa no suficiente, nós pensamos no objetivo que nós queremos alcançar. Se tratando da palavra do Senhor, nós nunca vamos conhecer por completo a obra do Senhor. Existem mistérios que nós nunca vamos conhecer, embora outros o Senhor nos tenha revelado, a qual nos dá a nossa identidade de fato, mas nós precisamos, então, viver na presença do Senhor Jesus e apresentar as mesmas características. Irmãos, eu me perdi um pouco, confesso, mas voltando, nós precisamos então sempre estar em reforma, sempre recapitular tudo que nós precisamos viver na presença do Senhor Jesus. Se nos darmos por satisfeitos, nós vamos fazer um pouco, vamos achar como a igreja de Corinto, que achava que já tinha chegado ao ponto máximo da vida com Cristo, e Paulo mesmo os exorta para que eles não pensem dessa maneira, porque ele mesmo, sendo apóstolo, ele dizia que ele era o pior dos pecadores, e eu faço das palavras dele as minhas também. Então, a igreja que ela não apresenta as características do reino de Deus, o operar do Espírito, uma vida no Espírito, ela desvia-se ou de imediato ou pouco a pouco, de forma bem sigilosa, da vontade do Senhor. A prova disso é Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, e na parte A do versículo 5, está escrito o seguinte, capítulo 2, versículo 4, e a parte A do 5, diz o seguinte, o Senhor Jesus diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
A igreja, ela precisa, então, ela sempre necessita ter uma referência. Ela sempre necessita retornar aos rudimentos. Quando nós estamos esquecidos ou nos distanciamos de fato da onde nós devemos estar, nós precisamos sempre, em todo momento, em momento constante, abrir a palavra do Senhor e retornar. Olha, nós somos igreja, nós carregamos conosco o nome de Cristo, nós carregamos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Então nós não podemos andar de qualquer maneira. Não é fácil, não é de um dia para o outro. Existe um tabu, por assim dizer, que nós precisamos quebrar, que muitas das vezes nós deixamos parecer, ou pensamos também, que as coisas do Senhor são mágicas, que a gente vai de fato se arrepender, vamos reconhecer os nossos pecados, ou vamos querer alcançar algo do Senhor, e isso vai acontecer no estalar de dedos. Mas nós nos esquecemos que existe um trabalhar, existe um processo, existe um tempo a ser respeitado, existe uma força a ser gasta, existe um esforço a ser, como posso dizer, gasto, empenhado, para que nós possamos alcançar aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Passando um pouco mais adiante, a igreja verdadeira, ela possui uma identidade. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Então o Senhor, ele deixa as coisas bem definidas. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é o certo, ou é o errado. Ou nós somos igreja, ou nós não somos. A partir daí nós podemos entender que a igreja verdadeira é baseada em Cristo. Mais uma referência em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 3, o apóstolo João, na sua epístola, ele diz desde o início o seguinte, retornando aos princípios da verdade da doutrina dos apóstolos: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, não podemos passar do limite e não podemos sair do centro, que é o Senhor Jesus, de fato. Então, uma igreja que se apresenta como autossuficiente, que prega ter identidade própria, ou que faz algo que fuja da palavra de Deus, ao intentar atrair um público, até mesmo pelos seus frutos, focando em si mesmo, em qualquer coisa que fuja do que diz respeito a Cristo, ela já perdeu a sua identidade. Se tratando do fim dos tempos, ao qual é o período em que nós estamos inseridos, e a vinda do Senhor Jesus é tão próxima, que nós precisamos despertar todos os dias. Às vezes nós entramos no automático do dia e esquecemos algumas coisas importantes. E a parte mais importante é que o Senhor Jesus está voltando, e como lido aqui na parábola também das 10 virgens, nós precisamos estar com o nosso azeite em dia. Como foi cantado aqui também, nós precisamos ter o azeite dentro de nós. Se formos apenas um fogo externo, logo ele se apaga, mas se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, vivemos segundo o que o Senhor Jesus disse na sua palavra, aí sim nós seremos uma igreja verdadeira. Então, esta igreja nós precisamos ser é a que está alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmãos, que a gente pode analisar na palavra. É algo que nós podemos pegar para analisar se nós estamos tendo isso no nosso meio. Eu glorifico ao Senhor Jesus porque não porque eu sou membro dessa igreja, mas é maravilhoso nós podemos ver um pastor de verdade que honra o título de pastor, ministros que honram o título de ministro. Vemos toda a igreja honrar os bancos que ocupam, os cargos que ocupam também, e nós vemos que nós somos de fato uma igreja verdadeira. Toda pregação que procede desse altar, que vem da palavra, eu nunca vi, para honra e glória do Senhor, deste lugar fugir do que a palavra diz. Se nós estamos errados, a palavra vai ser nos corrigir. Se nós permanecermos no erro, a palavra vai nos julgar. Essa palavra é imparcial. Ela não é a igreja que tem porque nós escrevemos ou porque nós somos melhores do que todos. Na verdade, essa palavra aqui é imparcial. Ela vai julgar, começando o julgamento, na verdade, no fim dos tempos, vai começar pela igreja do Senhor. Então nós precisamos, e eu, Nicolas, preciso permanecer na presença do Senhor de maneira íntegra, porque seremos julgados primeiro a nós mesmos, corrigidos, como já estamos sendo corrigidos, precisamos dar a devida atenção. Então a igreja verdadeira, ela apresenta alguns pontos também maravilhosos que nós precisamos expressar ainda nos dias de hoje.
Isso não se trata só do que procede daqui de cima. Quando se fala igreja, nós estamos falando da comunhão como um todo, de todos os irmãos. Aquele irmão que se considera o menor, que talvez não esteja sentado em uma cadeira de presbítero, de fato, não se trata do cargo que nós ocupamos. Se trata do quanto no nosso coração nós colocamos Cristo no centro e fazemos o melhor. Às vezes, a maior oportunidade que nós temos de pregar não é quando nós estamos com terno, é quando nós estamos com o nosso uniforme no trabalho, é quando nós temos acesso às pessoas lá fora, é quando nós temos uma vida, a nossa vida cotidiana também é alvo da glória de Cristo também. Então, a primeira pontuação que nós precisamos entender que uma igreja verdadeira ela tem que obter é que cada membro ele apresenta uma conversão genuína e, portanto, vive para Cristo e com Cristo. Ainda na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 6 ao 7, nós vamos encontrar o respaldo da palavra que diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Seguindo para o capítulo 2, no versículo 6, também nós podemos ler aqui, que diz o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então essa conversão genuína, ela precisa ser algo presente na nossa vida. Como o nosso próprio pastor disse, nós não precisamos ser de fato convencidos, precisamos ser convertidos. E para sermos convertidos, a maior evidência da conversão é o que João Batista diz quando começa a pregar no deserto da Judeia: apresentai frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. O segundo ponto é que a igreja verdadeira ela apresenta a comunhão entre os irmãos. É expressa também como evidência na presença, a comunhão entre os irmãos é a expressão, é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja. Maravilhoso. O próprio livro de Atos, mais uma vez, ainda no capítulo 2 e no versículo 46, lê-se o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A comunhão com os irmãos é importante porque Jesus ele vai pontuar no seu evangelho que todo reino dividido entre si mesmo, ele não resiste. Vou falar a verdade, irmão, que uma coisa que eu nunca vi, por exemplo, divisão entre pessoas de outras religiões, mas nós vemos muitas das vezes na igreja. E a igreja, nós não somos nada, mas nós, graças ao Senhor Jesus, aprove ao Senhor revelar a sua bondade e revelar também a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quem é o único Deus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Aprove então ao Senhor nos revelar qual é a verdade. Sim, essa palavra é a verdade. Então nós não podemos relativizar nada. Nós não podemos relativizar e não podemos permitir que a relativização da verdade entre na nossa igreja. Por que a comunhão entre os irmãos é muito importante? Porque Paulo ele vai pontuar também mais adiante nas suas cartas que cada membro da igreja ele é um corpo, cada membro tem uma função específica no qual Cristo é a cabeça. Então todos nós somos chamados para funções específicas que nós só vamos descobrir mediante uma vida de intimidade com o Senhor, para que nós possamos operar as obras que o Senhor Jesus fez e ainda maiores que essas segundo a sua própria palavra. Mas nós precisamos manter a comunhão. Não tem como nós, até 1 João mesmo vai dizer que se nós dizemos que estamos em Cristo de maneira geral, mas nós odiamos o nosso irmão, se nós dizemos que estamos em Cristo, mas nós não temos o amor, nós não de fato não apoiamos, não exortamos aquele que está errado, não levamos para frente, não discipulamos, então nós não somos igreja, nós não estamos em Cristo. O amor perfeito, o amor aperfeiçoado em nós é aquele que nós apresentamos também amando os dois principais mandamentos que o Senhor Jesus diz que dele descende toda a lei. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. O próximo inclui também o externo. Mas se tratando também da igreja, nós precisamos manter a comunhão entre os irmãos. Uma comunhão legítima, santa, firme, sem falsidade nenhuma. Muitas das vezes a gente precisa abrir nosso coração e pedir perdão, que é uma coisa muito dura. Pedir perdão para uma pessoa orgulhosa como eu é algo duro.
Nós precisamos respirar fundo, precisamos lembrar que se a gente retém o perdão, então nós estamos dizendo que aquela pessoa não merece o perdão. Se nós dizemos então, ou queremos dizer que aquela pessoa não merece o perdão, nós não somos diferentes daquela pessoa. Nós então não somos dignos de receber o perdão de Cristo também. Todos nós estamos no mesmo patamar. Nós precisamos sim liberar perdão e precisamos também nos arrepender e pedirmos perdão para os nossos irmãos, a começar pela nossa casa. Eu glorifico ao Senhor Jesus por tal revelação, é maravilhoso de fato, para que nós não caiamos no engano do orgulho. O terceiro ponto, já me perdi. Terceiro ponto, maravilha. O crescimento e a maturidade da igreja era algo evidente a partir da perseverança na palavra e no Espírito. Outro ponto importante para se pontuar da igreja é que ela não era uma igreja estagnada. Não era uma igreja em que se havia a conversão, os irmãos entravam e sentavam nos bancos e acabavam por aí. Não significa, irmãos, que permanecer no banco por muito tempo também não seja algo que o Senhor queira fazer na sua vida por um processo. Mas o que eu quero dizer é que a igreja, ela experimentava, ela apresentava uma maturidade. Havia sim um processo de conversão, havia sim então a fixação desse membro em Cristo e, portanto, cada membro ali apresentava uma identidade visível e poderosa. Eu queria usar como exemplo aqui o que o presbítero Igor disse já faz um tempo, que nos tempos da igreja em que ele frequentava, quando havia também uma manifestação de um demônio, o irmão da nave era quem corria para expulsar os demônios. Muitas das vezes nós esperamos também que toda a atitude e todo o cargo da igreja, tudo que seja de fato, que traga algo para a igreja, provenha e venha do altar. Não é errado. Afinal de contas, nós temos um pastor, nós temos ministros capacitados, escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus, maravilha, glória a Deus. Mas também nós, como membros, temos a nossa responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade, temos integridade lá fora e aqui dentro. Todos nós temos a responsabilidade de agir como a nossa oração foi aqui dentro no início. Todos nós temos a responsabilidade de promover o reino de Deus aonde quer que nós estejamos, e precisamos sempre experimentar um crescimento constante em nós mesmos pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas e estarmos em comunhão e conformidade com essa palavra. O penúltimo tópico que eu gostaria de trazer seria, o próximo tópico seria: o único assunto da igreja é Cristo. Em 2 Coríntios, então, quis usar muitas referências para que eu não ficasse só nas minhas palavras, obviamente, e extraísse da palavra do Senhor que o Senhor quis falar para a sua igreja, quer falar a mim. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, na parte A, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. O assunto da igreja, ele não pode ser divergente do que este. O assunto da igreja, ele não pode ser de promoção social, como a gente já pontuou isso antes. Não pode ser um assunto de promoção de identidade de cada membro, como sendo nós mesmos. Eu não preciso me promover como Nicolas, pelo contrário, como diz Paulo, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que preferencialmente o nosso nome seja até esquecido, para que não haja glória para nós, mas somente para o Senhor Jesus. O nosso assunto, o nosso comportamento precisa ser apenas, unicamente para a glória de Cristo. Também nós temos outra parte, espero que não fique cansativo, irmãos. São os frutos do Espírito, são uma realidade também na igreja. Como pontuado aqui anteriormente, a igreja, ela não pode ser uma igreja estagnada. Porque se nós formos uma igreja que nós não apresentamos características do céu, nada nos difere das pessoas do mundo. Se nós simplesmente mantivermos como posso dizer, como se nós somente mantivermos um discurso literal de que nós somos igreja, de que nós conhecemos a verdade, mas nós também não tivermos no nosso ministério o acompanhamento de dons expressos para o mundo,
dons do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ficar só nas nossas palavras. Nós precisamos de evidência. Assim como nós somos salvos somente pela fé, nós também precisamos apresentar obras. São as obras que evidenciam de fato se a nossa fé é genuína e verdadeira. Então, a igreja, nós precisamos apresentar frutos do Espírito. Nós podemos encontrar, os irmãos conhecem muito melhor do que eu, em Gálatas no capítulo 5. Amor, mansidão, temperança e os demais. O que foge do respaldo da palavra não pertence ao caráter ou não possui o caráter da igreja. Paulo ele vai usar uma palavra muito importante. Ele não negociava a pregação do Evangelho, ele não facilitava, ele não suavizava. Paulo era muito cirúrgico, e é muito gratificante ver que o homem de Deus assim existiu, para que nós também tivéssemos o exemplo. Então, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Nós temos um manual, a palavra da verdade, a revelação de tudo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja, que precisa ser, como diz um pregador de referência para mim, o pastor Paulo Júlio, é uma palavra que ela não pode ser lida como um livro comum. Ela precisa ser minada, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos cada dia mais nos esforçar. Porque se nós cairmos no erro de abrir a palavra do Senhor, ler o primeiro versículo e quisermos interpretar da nossa maneira, é daí que surgem muitas heresias, é daí que surgem muitas distorções da palavra. Então nós precisamos minar, trabalhar, precisamos render o nosso coração, precisamos entrar no nosso quarto de oração com mais frequência ainda, para que nós tenhamos a revelação do Senhor Jesus através da sua palavra, e nós não venhamos trazer algo diferente do que está escrito aqui, porque como Paulo diz, seja anátema. Prosseguindo por fim, irmãos, passou voando, meu Deus, pensei que tinha passado 5 minutos, meu Deus, perdão pela demora, já estou terminando, tá? A igreja, portanto, ela seguindo os passos demonstrados desde o início, qual é a nossa referência, e precisa também ser algo apresentado por nós, e não revogando o fundamento, que em 1 Coríntios 3,11 vai dizer que o fundamento ao qual tem sido posto é Cristo, e não pode ser outro além de Cristo, apresentará os mesmos frutos se perseverar até o fim e não desfalecer. Para um desfecho, nós trouxemos aqui então a introdução para que nós possamos entender como a igreja verdadeira ela era no início. Nós trouxemos o desenvolvimento para entender como a igreja ela precisa ser e infelizmente como a igreja atualmente ela se apresenta na sociedade. Agora, para um desfecho, nós precisamos trazer a solução. Não posso só chegar aqui e jogar os problemas e não trazer a solução. Afinal, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor na verdade diz o seguinte: o Senhor é quem fere, mas é Ele quem traz a cura. Então o Senhor ele mostra sim onde nós estamos errados, mas Ele vai trazer a solução, Ele não nos abandona, Ele segue conosco e nos guia até o fim. Para o desfecho, então nós temos alguns versículos, eu peço que os irmãos preparem as suas mãos, nós vamos navegar um pouco na Bíblia. Essa parte nós vamos entrar no seguinte: como viver sobre o exemplo da igreja primitiva. No primeiro momento, irmãos, nós precisamos, para que nós saibamos onde estamos errando ou acertando também, nós precisamos nos autoexaminar. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 5, na parte A, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, parte A. Deixa eu só encontrar, irmãos, para não cometer o erro de ler errado. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, na parte A, diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. O que está escrito aqui é para que nós olhemos para dentro de nós, através da palavra do Senhor, como já foi dito, que não é parcial, ela não vai amenizar para nós, a palavra do Senhor ela vai pontuar sim os nossos erros, porque nós precisamos viver segundo ela, não ela precisa se adaptar conforme a nossa vida. Então nós precisamos, como primeiro passo para ver a igreja primitiva, examinar-se. Em segundo passo, arrepender-se. Encontrando os nossos erros, aonde nós encontramos as nossas deficiências, nós precisamos então tomar uma atitude, posicionamento, que é o que a nossa igreja, o que tem sido pregado na nossa igreja. Nós precisamos nos arrepender. Como diz em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, que diz:
meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ao nos examinarmos, ao tomarmos a decisão de nos arrepender, porque arrepender não é uma decisão, não é um sentimento. Nós sentimos o remorso. O arrependimento, ele é uma decisão. É olharmos para nós mesmos a partir da examinação e tomarmos a atitude de andarmos segundo a palavra do Senhor. O terceiro ponto, depois de examinar e se arrepender, é se alicerçar. Não podemos simplesmente examinar, pedir perdão e pronto. A partir daí não viver de maneira sem condução. Mas no capítulo 7 do livro de Mateus, do 24 ao 25, o Senhor Jesus ele vai falar sobre o alicerce na palavra. Ele vai, de maneira geral, dizer que ele compara a um homem de grande sabedoria, um homem sábio, aquele que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática. Ele assemelha àquele que edifica sua casa sobre a rocha. Então, examinando, se arrependendo, se alicerçando para ficar fixado nas nossas mentes, o quarto ponto é frutificarmos. Em João 15, no capítulo 15, no versículo 5, o Senhor Jesus vai dizer que nós precisamos estar inseridos nele, porque sem ele nós não vamos frutificar. Ele é a vara, nós somos o enxerto de fato, e nós precisamos frutificar no Senhor Jesus. Precisamos dar fruto, porque ele mesmo pontua que aquele que está no Senhor Jesus e não dá fruto, e o Pai o corta. E para finalizar, depois, mais uma vez, para recapitular também, depois de se examinar, se arrepender, a decisão crucial para entrarmos na casa do Senhor e sermos dignos de ser chamados filhos do Senhor Jesus, de alcançar essa promessa, pelo amor do Senhor Jesus, sua misericórdia, precisamos nos alicerçar, frutificar e, por fim, perseverar até que seja concluída a salvação do Senhor em nós. Apocalipse 14, para finalizarmos, irmãos, já tomei muito tempo da igreja, do versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte, para finalizarmos. 14, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Nós precisamos então sempre manifestar e perseverar nas características da igreja primitiva, baseado no único alicerce que é Cristo, baseado na nossa vida, que deve ser a palavra, para que perseverando nós possamos ter a conclusão da obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.